E o que o Darwin entrou aqui é muito interessante sobre a questão da volta de Cristo. E eu tenho uma visão um pouco bem legal sobre isso. Pode mandar. Cara, algumas pessoas falam assim, cara, eu tento falar com a minha mãe, tento falar com as pessoas que eu amo, tento falar com os meus parentes e amigos sobre o retorno de Jesus e eles não acreditam. Como que eu posso... Jovens chegam pra mim e me fazem essa pergunta. Como que eu faço para que as pessoas acreditem que Jesus está realmente voltando? Porque quando eu faço isso parece uma zombaria. A minha avó tá esperando, já foi e ele tá vindo. Tá ouvindo isso há 50 Há muito tempo. Então, eu sempre falo com elas assim, ó, cara, a maior prova que você vai dar pro mundo que Jesus está voltando é se você está se preparando para esse momento. Vou te dar um exemplo. Emanuel, você tá lá na sua casa lá. Aí tá você e tá o Lucas. Aí você começa, coloca uma blusa legal, tal, começa a pentear a barba, que eu tô ligado. Coloca um perfume. Pós-barba. Coloca um perfume e tal, coloca um relógio, um tênis. Você não falou nada com o Lucas. Aí o Lucas vira pra você, você vai aonde? Você falou com ele que você ia sair? Não. Mas o que fez ele levar esse pensamento? Porque você estava se preparando. Então, a maior prova que eu dou pro mundo que Cristo está voltando é se eu estou preparando a minha vida para essa vinda. Cara, olha para Noé. Noé recebeu uma informação: vou acabar o mundo com água. Cara, imagina o próprio Deus falando isso com você. Como você se sentiria? Eu tenho a obrigação de compartilhar pra todo mundo isso aí. Cara, e não só isso. Eu acho que se ele falasse com você, ó, vou acabar o mundo com água. Isso é uma informação desesperadora. Caramba, cara, será que se eu fizer um Reels da boa? É uma informação desesperadora, cara, porque vou acabar o mundo com água. Mas e aí? Só que o Senhor, ele não é um Deus de informação. Ele é o Deus de informação e instrução. Então ele fala, vou acabar o mundo com água. Constrói uma arca que tem essa medida, com essa madeira, com essa largura, entre você e sua família, um casal de animais, e você estará seguro. Cara, faz toda a diferença quando eu tenho a informação e quando eu tenho a instrução. A galera que tava lá de fora, que não tinha instrução, e nem tinha informação de Noé, né? Mas não tinha informação de Deus e não tinha instrução de Deus. Olhava e falava, esse cara é maluco, velho. O que esse cara tá arrumando? O que é chuva? Eu nunca vi chuva. Nunca choveu nem uma gota. Eu vou gostar se chover. E, tipo assim, não entendia. Aí eu entro realmente numa frase que eu gosto muito, que fala assim, ó. Não julgue as pessoas por não ter a visão que o próprio Deus te entregou. Porque às vezes a gente quer colocar na mente da pessoa a visão que Deus colocou pra gente, que é pra gente viver. Uhum. Então, o que ele fez? Ele cumpriu o que Deus mandou. Eu vou continuar a minha vida, me preparando para o que ele falou que vai acontecer. E agora eu transporto para Jesus. Ele disse que voltar. O que eu tô fazendo? Me preparando para isso. E é ponto. Cara, aí você falou de Noé, eu fico me perguntando uma coisa, mano. O povo viu uma manada de bicho, um casal de cada espécie entrando numa arca e mesmo assim não atinou que o bagulho ia acontecer, né, cara? Eu acho que eles estavam no 4º estágio do pecado. Qual que é o 4º estágio? Eles estavam no pecado apóstolo, apostasia. Quando você não... eu falo uma coisa com você. Quando você não quer e quando você não quer crer, cara, nem Deus vai te fazer crer. Porque primeiro tem que partir de você querer. Ponto. Então, tipo assim, se o cara não quer, mano... a gente já vai entrar numa vertente da predestinação, né? Sim. Não, na verdade não. Na verdade, eu falo assim, que se você não querer, o mundo não vai impedir. Se nós não quiséssemos vir aqui hoje, eu não estaria aqui. Eu ia atrás de você. Vai gravar lá. Show de bola. Onde ele mora, né? Show de bola. Não, hoje em dia descobre qualquer coisa. Tem o Jus Brasil aí ajudando, vai que tem um processo. E mesmo errando o caminho, cheguei aqui. Mas é doideira isso porque, tipo, cara, que eu falei brincando, entrar numa vertente, porque tem realmente a vertente da galera que acredita que já tá tudo definido, que já tem os eleitos, ou que, não, a pessoa escolhe se quer ser salvo ou não. Então acaba que fica num jogo assim, pô, será que eu tenho poder mesmo de decisão? Porque hoje a gente sabe que não tem livre-arbítrio na Bíblia. A palavra não. Não tem esse termo. Então, tipo, as pessoas entram muito nesse debate, pô,
Debate cego, surdo e mudo, porque não tem como a gente saber. Exatamente. É o que ela falou, é teoria e a gente fica com a Bíblia. Exato. Então, tipo, fica naquele lance. Pô, cara, será que a pessoa pode aceitar Jesus ou não? Por Cara, escolha tipo dela. o caso do J.A., né? Tem um caso de J.A. Será que já estava escrito na história que ia dar no que dá? Porque no mundo gospel foi um escândalo, né, cara? Não, eu ouvia J.A. na minha infância. Sim. Pois é. Nos Gideões da vida. Então, tipo assim, imagina, né? Entrando na Se questão. for, por exemplo, não, já tá tudo definido, o destino dele já tá traçado. Cara, isso até foi legal você entrar, que eu vou levantar uma questão que o Joselito, ele levantou no outro podcast. Eu não sei se foi no off ou se foi no ao vivo. Uhum. Mas olha que interessante, cara. Que pesado esse negócio de predestinação. Vocês já pararam pra pensar que Judas nasceu destinado a trair Jesus? Cara, e isso é uma responsabilidade, um peso muito sério. Aí eu jogo uma questão pra vocês. Será que o suicídio de Judas o levou para o céu ou para o inferno? A Bíblia não relata. Eu entro. Você quer falar, Hugo? Vamos viajar. Não, vamos, eu entro no seguinte. Não cabe a mim decidir se ele foi ou não. Não cabe a mim. Por quê? Às vezes o maior erro do cristão ou das pessoas que entram nessa vertente é achar que elas têm o poder de decisão de quem vai pro céu. E eu vi um trecho de uma série. Tem uma série famosa de um soldado lá que era de uma vertente completamente diferente do cristianismo. Aí foi obrigado a batizar ele. O padre foi obrigado a batizar ele. Eu acho que você viu essa parte, não? Tive essa parte. E ele batizando aquele homem que teoricamente não era da mesma crença, que ele não queria crer, não estava na mesma sintonia. Ele disse assim: eu vou te batizar, mas você não vai pro céu, você vai pro inferno. Aí o cara falou uma coisa, cara, que foi muito top. Ele falou assim: ó, essa decisão não é sua. E eu volto e essa decisão não é minha, pá. Não é minha. Quem vai ou quem não vai, não é minha. A minha decisão é o quê? Crer em Jesus e esperar a sua volta. Pregar o evangelho é tudo que atura, Show de bola. Lembra da passagem da vinha? Deus chamou os trabalhadores, né? Sim. Um cedo, os outros na hora do almoço, e assim foi, né? E um que chegou 1 hora antes, não sei se é 1 ou 2 horas De acabar. de acabar o expediente. E chegou na hora de pagar. O que eles fizeram? Começaram os que chegaram primeiro, né? Deu o dinheiro. Não sei falar aqui a quantidade, mas recebeu R$500. Opa, cheguei cedo, né? Aham. Quentão. Aí chegou no cara que chegar do... Na hora do almoço? Não, 2 horas antes de acabar o expediente, deu 500 pra eles também. Aí os caras foram reclamar: pô, mas eu tava aqui desde o começo, cara. O cara chegou agora e ganhou. E ele falou: cara, de quem que é a vinha? De quem que é o dinheiro? É meu, pô. Eu faço o que eu quiser, cara. Então, tipo assim, cara, o céu é de Deus. E quem sou eu, um mortal? Jó teve isso, né? Jó foi questionar Deus e Deus falou com ele: cara, onde você tava quando eu criei o mundo? Aonde você tava quando eu coloquei a pedra principal do universo que sustenta tudo isso? Então, cara, quem somos nós para falar com o Criador que ele tá errado? Mas eu acho que isso entra muito porque as pessoas têm necessidade de colocar o seu senso de justiça pra definir Deus, cara. Você citou Paulo sem falar de Paulo aí. Exatamente. Lá do vaso do oleiro. Quem que é o vaso pra questionar Diômedes, o seu olheiro, né? Sim. Quem pode conter o braço forte do Senhor, Essa parte cara? é É forte. ele que escolhe. Essa parte é cabulosa. Se ele fizer, é Te isso. cortei. Não, corta não, tá Sacou? legal. Mas isso aí aqui é doideira, né, cara? Porque olha pra você ver, Judas, mano, pelo que foi a linha de pensamento, dá pra pensar assim, né? Pô, mano, Judas, desde o princípio da humanidade, ele foi escolhido como o apóstolo que ia ser o traidor, mano. Olha o fardo. O João Batista, isso é que pesado. privilégio, né? Sim. Já a palavra de Deus já relata que desde o ventre da mãe dele, ele já era um cara cheio do Espírito Santo. Ele já dava sinais dentro da barriga da mãe que o cara era cheio do Espírito Santo. Agora imagina Judas, velho. O cara foi predestinado, né? Aí a Bíblia ela abre alguns pontos pra você pensar assim que vai
que existe predestinação, né? Aí, ao mesmo tempo, ela abre alguns pontos que dá pra você crer. Parece que é Deus brincando com o nosso intelecto. Vocês não têm Sabe pra que é isso? Ah. Pra estudar mais a Bíblia. Ou seja, Deus chama a gente de burro. Confere lá o que escreveu. Eu até levantei uma questão com o Emanuel, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar da mesma forma que eu falei em casa, né? Que talvez, será que Deus, ele não é um Deus mau que tá brincando com a gente? Porque ele coloca tantas interrogações na Bíblia, ao mesmo tempo que a Bíblia ela é uma certeza, em alguns pontos ela dá clara visão do que realmente nós devemos e não devemos seguir, ela também abre interrogações. Por exemplo, predestinação. É um assunto que está na gaveta da interrogação. É predestinado ou não é? Cada um fala uma coisa. Jesus vai voltar ou Jesus vai fazer arrebatamento secreto ou todos irão passar pela grande tribulação? Suicida, vai para o céu ou para o inferno? Qual que é o outro assunto? É inúmeros, né? Enfim, eu tô lembrando esses três no momento. Mas olha pra você ver. Aí você fica pensando, aí eu filosofando, né?